Recentemente, os burocratas da União Europeia aprovaram uma lei que proíbe o uso de tintas coloridas em tatuagens em todo o território abrangido pelo bloco continental, sob a alegação de que essas tintas possuem uma série de substâncias cancerígenas que já possuem utilização proibida naquele continente. O objetivo declarado, naturalmente, é o de proteger a saúde das pessoas, que correriam sérios riscos de contrair graves doenças ao fazer inocentes tatuagens em seus corpos. Mas será que esse realmente é o nobre objetivo dos burocratas europeus? E as tatuagens são algo positivo ou são uma degeneração moral que deve ser evitada? Essa lei não seria, no fim das contas, positiva para a sociedade europeia e para a cultura ocidental como um todo? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Inicio esta minha análise falando a respeito da minha opinião sobre as tatuagens e sobre o ato em si de se tatuar. E desde já, peço desculpas a você que tem tatuagens, porque, como você talvez já imagine, eu não sou lá muito favorável a essa prática. Em primeiro lugar, no atual contexto, eu acredito que as tatuagens carregam em si 3 problemas. O primeiro deles é a questão do modismo. Seguir uma moda, especialmente em se tratando de marcar o próprio corpo de uma forma definitiva, ou vamos lá, nem tanto, pode representar um problema de falta de personalidade. Você sabe, aquela coisa de seguir a manada para onde quer que ela vá. De repente, de uma semana para outra, todo mundo resolveu fazer tatuagens. Será que isso faz sentido? O segundo problema é o fato de que o ato de se tatuar, algo que novamente, e pelo menos em tese, é definitivo, representa o mal das atuais gerações. Uma falta de perspectiva de longo prazo. Parece que não faz diferença o fato de que você pode, no futuro, se arrepender daquilo que você marcou no seu corpo, ou do próprio ato de se tatuar. O mais importante é aproveitar o momento presente, viver a vida, curtir enquanto puder. E o futuro? Bem, o futuro a Deus pertence, não é mesmo? E por fim, mas não menos importante, muitas das atuais tatuagens carregam em si símbolos pagãos. E se você já viu esse meu vídeo que está aparecendo aí na tela, você certamente sabe a minha opinião a respeito do neopaganismo. Sóis, luas, estrelas, árvores, caveiras, dragões, serpentes, símbolos esquisitos, runas, marcas tribais, enfim, uma série de símbolos pertencentes à iconografia pagã são tatuados no corpo de inúmeros jovens e adultos todos os dias, muitos dos quais sequer sabem que estão agindo numa guerra cultural contra a cultura cristã ocidental. Fora, é claro, todas aquelas tatuagens de símbolos chineses ou japoneses que as pessoas dizem significar alegria, paz, prosperidade, mas que costumam significar risoto de camarão ou sopa de morcego da caverna. Mas ainda que essas questões mais atuais fossem deixadas de lado, eu consideraria as tatuagens algo a ser evitado. Quer se lembrar de um momento importante? Tire uma foto dele. Quer passar uma mensagem para as pessoas? Fale com elas. E deixe de lado essa coisa de fazer tatuagens, especialmente aquelas pequenas, discretas, que vão servir para você puxar assunto com alguém a todo momento, para mostrá-las e para explicar o seu sentido. Seja diferente. Afinal de contas, como já disse certa vez esse cara que está aparecendo aí na tela, não ter tatuagem é o novo ter tatuagem. Reforço novamente que esta é a minha opinião. Espero que você não tenha se ofendido com ela. Isso posto, precisamos dizer, ninguém aguenta mais esses burocratas globalistas. Travestidos de protetores da humanidade, eles não se cansam de avançar cada dia mais, dia após dia, sobre a liberdade das pessoas. Senhores burocratas europeus, por favor, cuidem das suas vidas, desfrutem de suas fortunas, mas deixem as pessoas em paz. Parem de incomodar quem quer sujar o próprio corpo com o que quer que seja. Ninguém está cometendo nenhum crime, ninguém está violando nenhum direito humano fundamental. Então, por favor, deixem essa gente em paz. Acontece é que esses burocratas são viciados em comandar a vida das pessoas, em exercer poder sobre tudo e todos. É como um vício. Não há o que se dizer a respeito do ponto de vista libertário da questão. Uma lei como essa é algo absurdamente antiético, pois invade e viola uma liberdade fundamental de um ser humano, no
caso, a liberdade de dispor do próprio corpo como bem entender. Lembre-se que até o momento estou falando apenas do ponto de vista libertário. E é claro que alguns entendimentos morais podem afirmar que essa história de dispor do corpo como quiser não é bem assim. Mas, sob qualquer ótica libertária que se utilize, proibir alguém de tatuar o próprio corpo com uma tinta que quiser é um absurdo sem tamanho. Ah, mas se uma tinta de tatuagem causa câncer numa pessoa, então isso viola o PNA e, portanto, deveria ser proibido. Calma, pequeno aspirante a libertário. A coisa não é bem assim. Em primeiro lugar, você acha mesmo que uma pequena tatuagem vai conter a quantidade necessária de substâncias prejudiciais para matar uma pessoa? Em segundo lugar, se a coisa for assim tão séria, basta que o tatuador peça ao futuro tatuado que assine um termo de responsabilidade, assumindo saber dos riscos que aquele tipo de substância pode causar. Fácil de resolver, sem qualquer bloco político proto-globalista se envolvendo na questão. Passemos agora ao ponto de vista utilitário. Um estatista mais moderado, como um liberal, por exemplo, ou um conservador monarquista, enfim, alguém dessa vertente, poderia afirmar que a nossa sociedade precisa desse tipo de medida. Por um lado, uns poderão afirmar que é papel do Estado zelar pela saúde das pessoas. Por outro lado, outros poderão dizer que essa medida, no fim das contas, vai desincentivar as pessoas a se tatuar. E como esse hábito, supostamente, não faz bem para a sociedade, no fim das contas, essa medida legal seria positiva também sob esse aspecto. Ponto para os dois lados, certo? Claro que não. Os resultados que se conseguirão são exatamente os opostos, como normalmente acontece em tais casos. De fato, se forem proibidas as tintas de tatuagem, todo o negócio em si ficaria inviável. Afinal de contas, grande parte das tatuagens que hoje são feitas são bem coloridas. Mas isso criará duas situações que não podem ser desprezadas. Em primeiro lugar, muitos estabelecimentos continuarão usando as tintas proibidas, que poderão ser contrabandeadas sem muita dificuldade. As pessoas com tatuagens coloridas se sentirão diferentes, contraventoras, e isso incentivará mais pessoas a buscarem essas soluções alternativas. Por outro lado, e como geralmente acontece quando determinada substância é proibida por questões de saúde, essas tintas continuarão a ser vendidas, porém em qualidades cada vez piores e causando cada vez mais prejuízos à saúde daqueles que forem tatuados. Nós já vimos isso acontecendo com as bebidas alcoólicas nos Estados Unidos na década de 1920. Nós já vemos isso acontecendo com as drogas no mundo todo a partir dos anos 1970, especialmente. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia com os cigarros no Brasil, uma vez que esses produtos, embora não sejam proibidos, são altamente tributados pelo Estado. De qualquer forma, ainda que essa proibição funcionasse e as tais tintas parassem de circular no mercado, seja ele o formal ou o informal, isso ainda traria prejuízos econômicos, uma vez que todo um setor do mercado, no caso o das tatuagens, deixaria de existir por simples capricho estatal. Se esse nicho econômico funciona e cresce hoje em dia, é porque o mercado assim quis. Em outras palavras, pessoas de forma voluntária oferecem esse serviço em troca de dinheiro, e outras pessoas, também de forma voluntária, contratam esse serviço, dando dinheiro em troca do resultado almejado. Belo e moral. Contudo, ao agir buscando o bem comum, o Estado conseguirá apenas gerar uma série de males que até então não existiam. Mas indo um pouco mais além, passando da obviedade libertária e também da evidente lógica utilitarista, eu gostaria de retornar ao aspecto moral. Desta vez, não sobre minha opinião sobre o tema das tatuagens, mas sim analisando os efeitos morais de uma proibição como essa, imposta pela União Europeia sobre toda uma sociedade. Afinal de contas, se no início deste vídeo eu argumentei que as tatuagens devem ser evitadas por conterem em si inúmeros males do nosso tempo, não seria bom que elas fossem de alguma forma proibidas? Isso não tornaria a nossa sociedade mais responsável, mais centrada, menos degradada? E a resposta a essa pergunta é, mais uma vez, não. Pense no seguinte exemplo. Qualquer santo católico apontaria que a prática da prostituição é intrinsecamente imoral, um pecado grave, que leva os seus praticantes à condenação eterna, correto? Pois bem, acontece que mesmo doutores da Igreja, que consideram a prostituição uma prática abominável do ponto de vista espiritual, são capazes de se colocar contra sua proibição por parte do Estado. Exatamente, cito em defesa deste argumento Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que trataram especificamente deste tema, sendo que o segundo, em sua Suma Teológica, citou o primeiro a respeito desse ponto. Nas palavras de Santo Agostinho, se você abolir as prostitutas, o mundo será convulsionado com luxúria. Ou seja,
o ato de se proibir determinada atitude por ser errada do ponto de vista moral tem como resultado a propagação desenfreada dessa mesma prática de outras formas. Se isso é decorrente de uma repulsa social a ordens injustas, algo inato ao ser humano, ou se isso decorre de algum aspecto espiritual, bem, isso eu não sei dizer. O fato, porém, é que esse fenômeno é facilmente observável. Então, embora eu afirme que a disseminação das tatuagens não faz bem para a cultura ocidental, eu também afirmo que sua proibição seria ainda pior. Em primeiro lugar, porque o efeito obtido seria exatamente o oposto. Seja por tatuagens falsas, seja por outra prática, a sociedade terminará ainda mais degradada. E indo mais além do que os citados doutores da Igreja disseram, eu afirmo também, agora como um libertário conservador, que cada proibição injusta feita pelo Estado deteriora um pouco mais a sociedade, seja por infantilizar as pessoas, tirando delas a responsabilidade por suas próprias escolhas, seja pela prática em si da tirania, ou seja, a normalização da violência estatal e da relativização da liberdade e dos direitos fundamentais dos indivíduos. Sempre que uma lei injusta é aprovada e colocada em prática, nossa sociedade se aproxima um pouco mais do fundo do poço moral. E é aqui que entra meu último ponto neste vídeo. Quais são os interesses dos burocratas europeus em aprovar uma lei como essa? Não. Definitivamente não se trata de uma preocupação em relação à saúde pública. O atual cenário pandêmico em que vivemos nos demonstra que a última coisa com que os políticos se preocupam é com a saúde do povo. Não. O que essa casta aristocrática globalista deseja é nos controlar, é determinar o que podemos e o que não podemos fazer, como podemos ou não podemos utilizar os nossos corpos, quais práticas são aceitas por eles e quais devem ser proibidas. Meus amados, o que essa gente quer é nos dizer como devemos viver. E isso não acontece apenas na Europa, é evidente que não. E a tendência é que a situação piore cada vez mais. Este é um sistema que se retroalimenta, na medida em que mais regras estatais são impostas e, principalmente, aceitas pela população, mais à vontade ficam os burocratas para criar ainda mais regras, avançando sem pudor sobre o que ainda resta das nossas liberdades. Seja pelas tatuagens, seja pelos entorpecentes, seja pelo motivo que for, seja sob quaisquer alegações, o Estado sempre nos tirará nossa liberdade e nossos direitos, dizendo de forma cínica que está pensando apenas no nosso bem. Sim, tatuagens são um problema do nosso tempo, um reflexo da doença moral em que vive a nossa sociedade. Mas a sua proibição é um problema ainda maior, por ser também um reflexo não de problemas morais mais singelos, mas sim da maior de todas as tragédias morais, a crença de que o Estado pode mandar em nossas vidas e nos escravizar, se em troca ele oferecer um discurso bonitinho de preocupação social, bem como promessas infundadas de saúde, segurança ou qualquer outra coisa. Pense bem antes de fazer uma tatuagem, mas pense mais ainda, muito mais, antes de se submeter a uma lei estatal.